Olá, nós estamos começando mais um programa na Mundi TV. Em primeiro lugar, hoje nós temos novidades. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão marcando sempre com a gente uma audiência tremenda. Muito obrigado pelas manifestações de carinho que tenho encontrado nas ruas, telefonemas que têm sido me dado e incentivando o nosso trabalho. Hoje nós temos uma novidade, porque o programa Jogo do Poder, eu estou me despedindo dele e, de uma forma muito bacana, eu agradeci o convite feito pelo meu amigo Charles, que me convidou para que eu substituísse no programa Panorama Político. E hoje nós, então, estaremos apresentando o programa Panorama Político, que tem muito mais a ver, comigo, em função de toda a minha história de comunicador e, sobretudo, de político também. E nós estamos tendo o privilégio de conversar, sermos recebidos aqui na casa do ex-deputado Fernando Leite Fernandes, jornalista, professor universitário, e essa figura respeitadíssima em toda a nossa região, no estado do Rio de Janeiro, pela sua coerência, pela sua postura ética. E, Fernando, se você me permite, eu gostaria de começar agradecendo e fazendo uma homenagem a Cristina, Ora. Não é? Porque Cristina é a esposa do Fernando e é uma figura sensacional. E na medida que eu faço essa homenagem a Cristina e a seus filhos, eu faço também uma homenagem à minha esposa Rita, porque só as nossas mulheres sabem como é difícil essa vida de político, de comunicador, de pessoa... Sobretudo de político, né? Sobretudo de político, É muito, muito complicado e é um preço muito caro que a família da gente paga. E em função disso estou prestando, viu, Cristiano, as minhas homenagens sinceras a você. Você é uma mulher extraordinária, estendendo naturalmente a minha querida Rita, minha esposa, Nós temos 36 anos de casados. E ela tem sido essa coluna importante, sempre me apoiando nos momentos difíceis, momentos dos naufrágios, porque nós somos companheiros muitas vezes de entrar no navio e partir para o alto mar com aquela tempestade enorme, Mas é um assunto que nós vamos conversar durante o programa. Eu gostaria de te agradecer, por estar nos recebendo aqui, a Mundi TV, e dizer a você o seguinte, você fica à vontade para dar inicialmente o seu bom dia aí a todos aqueles que estão assistindo com a gente. Bom, eu quero agradecer muito, quero dizer que é uma honra tê-lo em minha casa. Eu tenho com o Paulo César Martins uma história muito curiosa, Porque nós entramos para o mundo político, eleitoral, juntos. Verdade. Ele já tinha sido vereador, presidente da Constituinte, presidente da Câmara Municipal. Eu havia sido secretário municipal de comunicação social, mas fomos juntos disputar uma eleição para deputado estadual no mesmo partido, o que pode parecer à primeira vista uma coisa muito tranquila, mas que, em se tratando do partido que era, das circunstâncias que eram, nós tivemos todas, mas rigorosamente todas as estimulações para brigar, mas nunca brigamos. Verdade, Fernando. Tivemos na hora da escolha do número, tivemos na hora da escolha dos parceiros, dos apoios dentro do partido, na hora dos comícios. Eu me lembro como eram os comícios, eram guerras monumentais entre as militâncias, minha e de Paulo César, mas nós não brigávamos. Nós conversamos o tempo todo porque tivemos a lucidez de entender que aquela guerra era conveniente, não a nós, mas a quem nos coordenava, quem nos manipulava naquele momento. Então não brigamos. E seguimos, Paulo César seguiu outros caminhos, outros partidos, eu também outros caminhos, outros partidos,
mas sempre tivemos uma ótima relação pessoal, política, institucional e de admiração recíproca. Verdade. Eu vi seu programa, eu recebi no meu blog um link do seu programa e fiquei imensamente feliz em revê-lo atuando, trabalhando com o seu jeito sereno, educado, né? Mesmo quando é firme. Nós estamos numa rasgação de seda aqui, que é uma maravilha. Mas é verdade. O Paulo César ele consegue ser firme, consegue ser incisivo, mas é educado. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente tivesse uma relação tão boa até hoje, graças a Deus. Relação com ele, com Rita, com os filhos, com a família, com todos. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Fernando, você sabe que o telespectador e o meu programa tem conseguido uma certa audiência, porque é um programa que busca exatamente revelar aquilo que vem ocorrendo nos bastidores do poder. Recentemente, e um motivo muito forte para que eu esteja aqui hoje, você esteve reunido entrevistando o ex-governador Garotinho, não é? A convite, me parece, do deputado Geraldo Pudim, numa situação de que você, como jornalista, ligado ao jornal O Rural, tinha responsabilidade de coordenar as entrevistas com todos aqueles que são candidatos a governador, a começar pelo senhor Antony Mateus, o Garotinho. Mas aquilo ali me pareceu, assim, quando foi para as redes sociais, uma coisa que deixou a população um pouco confusa. Saiu aquele retrato do Fernando Leite, aquele retrato daquela personalidade que todos conhecem pela retidão, e também, do lado, o Garotinho sorridente, o Geraldo Pudim também muito sorridente, dando a impressão que você estava voltando a fazer parte do grupo político ao que você já fez parte no início do movimento Muda Campos. E quando eu me vi aquela fotografia, eu falei claramente, Fernando está tendo uma postura profissional. Isso aqui não tem nada a ver com política, ele está exercendo a sua atividade jornalística. E muita gente na rua ficou dizendo assim, isso aí é um grande arranjo, Fernando já voltou, está lá com um Garotinho, estão todo mundo junto no mesmo barco. E eu estou querendo exatamente saber o que o telespectador também está querendo saber, o que é que aconteceu. Você voltou a trabalhar hoje politicamente junto a esse grupo político do governo, não tem nada contra. Sim. Não é? Mas é importante que a gente esclareça isso para o nosso telespectador. Olha, Paulo César, você sabe que a gente vive numa sociedade em que a imagem é muito simbólica. Verdade. E tem muito peso. Eu fui convidado, como você disse, pelo Leandro Nunes para coordenar a campanha de candidaturas ao governo do estado pelo Rural. Decidi, porque eu vivo um momento singular na minha vida, estava afastado da militância jornalística, eu sou jornalista desde 1982, certo. Mantenho o meu blog, um Facebook, uma página no Facebook, mas não é a mesma coisa. E eu achei que chegou a hora, eu estou fazendo um tratamento de saúde, eu achei que chegou a hora que era de eu sair do casulo. Ótimo, muito bom. Sair da clausura, voltar à atividade profissional. E o convite do Leandro veio na hora. Então, eu entendi o convite como alguém que tem um veículo de comunicação convidando um jornalista. Perfeito. Porque a questão partidária eu secundarizei na minha vida. Eu não tenho nenhuma intenção de disputar eleições. Pode ser que um dia isso venha a mudar, mas hoje eu não tenho nenhuma intenção. Não, porque Ulisses Guimarães dizia o seguinte, Fernando, política só tem uma porta e a porta da frente. Não tem janela, não tem porta dos fundos. Eu concordo. Mas eu não pretendo disputar a eleição, mas não sair da política. Perfeitamente. Né? A gente faz política com mandato e sem mandato. Então eu decidi que eu estava na hora de voltar a escrever em rádio, em jornal, em retomar meu programa de televisão que eu fiz durante o período. E veio o convite do Leandro.
E eu fui fazer a entrevista com Antony Garotinho, que é o candidato a governador. Foi isso. Isso que você entendeu. Uma demonstração de civilidade. Civilidade e de compromisso profissional. Exato. O professor Mazô Ataíde, que me dá a honra da leitura da minha página no Facebook, ele mandou um recado para mim. Fernando, vi o programa quase todo. O programa teve 1 hora. O que vi foi um jornalista entrevistando um candidato a governador. Perfeito. Ponto. O que aconteceu depois do programa é que repercutiu, que foi a fotografia, que foi a imagem. No mesmo quadro estavam Garotinho, eu e Pudim. Certo. Eu e o Garotinho tivemos divergências duras, explícitas, claras, e de repente estávamos ali no mesmo espaço. E eu digo a você, Paulo César, que isso foi uma coisa que me deu um certo prazer. Perfeito. Porque eu cheguei a um momento da minha vida em que eu quero ter adversários políticos, mas não quero ter mais inimigos. Perfeito. Garotinho foi meu amigo de adolescente, foi meu amigo de liceu de Humanidades de Campos. Teatro de bolso. Teatro de bolso. Participamos do movimento Muda Campos juntos. Você estava lá também. Temos uma história comum. Vamos negar essa história? Absolutamente, eu me orgulho dela. Certo. Chegou um momento em que não deu mais. Cada um fez a sua opção partidária. Muito bem. A opção partidária do Garotinho hoje não combina mais com a minha. Muito bem. Mas não recebi nenhum convite do Garotinho. Se recebesse o convite do Garotinho, diria ele, quero voltar a conversar contigo, a te receber na minha casa, a ser recebido na sua casa, a fazer fofoca, que a gente faz mesmo, falar da vida alheia. Agora, partidariamente, não tenho mais nenhum interesse em trilhar um caminho partidário ao lado do Garotinho. Não tem, porque já está claro que temos métodos muito diferentes, muito singulares, muito peculiares. Certo. Foi isso que aconteceu. Agora, teve a foto. Certo. E aí você me perguntou assim, você voltou ao grupo do Garotinho? Eu ouvi durante esse período todo aí uma expressão que me marcou muito. Que é a expressão popular, certo, engraçada, jocosa, que é pulou. Eu estava saindo do rural no dia lá, passou um senhor na carroceria de uma caminhonete e ele gritou para mim, Fernando Leite, você pulou de novo? Desculpe, mas é impossível. Mas eu ouvi isso tantas vezes que eu acho que... Durante a semana você ouviu? Falei, eu estou me confundindo com um macaco, porque eu pulei. Tem gente que gostou do pulo, tem gente que detestou o pulo. Agora, uma coisa me chamou a atenção, eu sei que a gente está em cima da hora, uma coisa me chamou a atenção. O julgamento precipitado e muitas vezes ofensivo por parte das pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, mas você vai me responder no bloco seguinte. Pois não. A pergunta é a seguinte, você então continua politicamente fazendo parte do grupo que você fazia anteriormente, ou melhor dizendo, o grupo do governador Pezão, que é candidato à reeleição, né? Você continua fazendo militância política, como você muito bem colocou, você saiu, não é candidato, mas continua a fazer política, ou você está analisando a possibilidade de voltar, muitas vezes, a fazer algumas concessões, e quem sabe, até voltar a fazer política com o Garotinho. Mas você me responde daqui a pouquinho, vapt-vupt, a gente está voltando. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você.
Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Olá, minha gente, estamos voltando aqui com o programa Panorama Político. E hoje nós estamos tendo o prazer e o privilégio de entrevistar o jornalista e político Fernando Leite Fernandes. E no bloco anterior nós estávamos conversando a respeito do vínculo político que o Fernando tem hoje com o governador Pezão. Se está estremecido, se existe a possibilidade de você voltar, quem sabe, né? Porque política, Fernando, é muito dinâmica, né? Sim. Daqui a pouco você pode, com todo esse assédio que a gente sabe, que você sofre, está aí voltando e participando também novamente do grupo do Garotinho. Olha, Paulo César, tem uma frase que eu recebi de uma amiga, uma frase de Dom Helder Câmara, que diz o seguinte: é preciso mudar sempre para continuar o mesmo. Então você falou, política tem suas circunstâncias, tem seus momentos. Tem hora que você tem que mudar de partido para você não se aviltar, para você não se violentar. Sem sombra de dúvida. Ah, mas você saiu do partido? Sim, saí do partido, porque o que é o partido no Brasil? Né? Eu acho que a gente está carecendo de uma reforma política, mas imediata, que eu acho que é a condição básica para mudar a política no Brasil. Tomara que isso aconteça. Eu tenho uma relação política bastante estreita com o governador Pezão. Eu não quero parecer pernóstico, mas tenho também uma relação pessoal muito próxima do governador Pezão. Tenho dívidas de gratidão com ele. E tenho um compromisso de marchar com ele no processo eleitoral. Não há, de minha parte, nenhuma possibilidade de mudar isso. O meu candidato a governador, se é que se pode dizer isso a essa altura, não sei como é que é a questão eleitoral. Não há problema algum. Mas ele está escolhido, né, e não é de agora, e pelas virtudes, pelo comportamento, pela maneira de tratar, de conviver, de receber, de dizer não. Então eu tenho esse compromisso. Eu já disse isso a algumas pessoas com as quais eu conversei sobre o processo eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro. Se não tiver ninguém nesse processo eleitoral ao lado do governador Pezão, eu estarei lá sozinho junto com ele. É um compromisso meu. Então, isso não há como mudar. Agora, é aquilo que eu te disse. Quando eu me reaproximei fisicamente do ex-governador Antônio Garotinho, do deputado federal Garotinho, para entrevistá-lo, foi uma atitude profissional. E é aquilo que eu estava te dizendo antes. Eu fiquei muito impressionado com a rapidez de julgamento das pessoas. É verdade. Você sabe, Fernando, que, cortando você um minutinho, eu gosto muito de vez em quando entrar na página das redes sociais e é um divertimento que eu me dou direito. E você sabe que uma coisa que estava ali escrita,
pelo conhecimento que eu tenho do seu caráter, né, chegou até a me ofender, porque uma pessoa colocou dessa forma: não foi 0800. Sim. Ele levou alguma vantagem. Ah, eu li muito isso. Você leu? Você leu? Li. Uma coisa até que me chocou. Eu falei, bom, eu vou dar o direito a Fernando de falar sobre esse assunto, porque eu te conheço, como você falou, há mais de 30 anos. E eu sei que o dinheiro para você nunca teve essa importância que, infelizmente, os políticos costumam dar em razão das necessidades políticas e até mesmo das suas necessidades até pessoais. É caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, vamos embora. Fala para mim, como é que foi? Quer dizer, só esclarece isso para que o telespectador possa perceber a maldade desse tipo de comentário. O garotinho não me ofereceu. Absolutamente nada. Nada. Então, não sei o que houve. Eu não devo estar valendo. Porque, Paulo César, eu tenho que tratar isso com humor. Total. Verdade. Porque é tão absurdo. Porque também tem o seguinte: as pessoas julgam as outras por elas próprias. É verdade. Eu, por exemplo, li assim um comentário que eu publiquei no meu blog. O bolo era péssimo enquanto a sua fatia não tinha sido dada. Não chegou a fatia? Agora chegou minha fatia, o bolo é delicioso. Puxa. Eu não sabia disso, perdi tanto tempo malhando esse bolo. É verdade. Então, eu quero dizer que eu trato, porque eu acho o seguinte: essa é a realidade da política. Né? Essa é a realidade da política. Agora, eu não diferencio o político corrupto do eleitor corrupto. Certo, perfeito. Porque quem elege o político corrupto é o eleitor corrupto. Certo. E eu não vou ficar passando a mão na cabeça do eleitor porque ele é eleitor, porque ele tem um voto. Nunca passei. É verdade. Sempre aqui em casa eu tinha um problema aqui em casa. Eu sempre fui uma pessoa tímida. E isso acabou me acarretando problemas de ordem de saúde. Verdade. Por causa da minha timidez. E eu violentei minha timidez no rádio, na política, onde que você tem que se expor. No teatro. Então, eu costumava andar com uma dúvida. Vinha uma pessoa e eu ficava em dúvida: cumprimento ou não cumprimento? Se eu não cumprimentar, a pessoa vai achar que eu sou antipático. Se eu cumprimentar, vai achar que eu sou interesseiro e quero voto. Não tem saída. Então, seja você mesmo. Isso eu demorei a entender, Paulo César. Eu demorei a entender. Então, eu fiquei... alguns casos eu recebi com bom humor. Outros eu não publiquei porque foram extremamente ferinos. Absurdo. Envolvendo família. Meu Deus. Difícil. Colocando você eu no caso, numa posição em que a minha atitude desrespeitou a memória de pessoas da minha família, afrontou meus filhos. Ora, quem é essa pessoa que eu não sei quem é, porque é anônimo? Ainda tem isso. É verdade. É anônimo. Que acha que o fato de eu ter ido lá afrontou meus filhos. Que fragilidade tenho eu que não posso ficar perto de alguém que vou me jogar nos braços dele, que vou me entregar a qualquer preço, por qualquer valor. Eu não sou dessa cepa. É verdade. Vamos devagar com a dor. Testemunha disso. Vamos devagar com a dor, que o santo está de barro. Eu não me entrego. Eu já tive oportunidades na vida, já fiz algumas poucas coisas, mas na medida do possível fiz por convicção. Deixei partidos, deixei situações, e tudo que fiz na política, errei muito. Mas sempre em prejuízo de você mesmo. Sempre meu prejuízo e sempre convicto de que eu estava fazendo o que era melhor. O que era correto. Então eu mudei de partido várias vezes, mas nunca mudei de causa. Isso é que eu acho fundamental. Eu agora há pouco
teve um episódio que muito me orgulhou, agora recentemente, que eu formei a minha filha mais nova em medicina. Olha, que maravilha. E ela, na hora de fazer a escolha de onde trabalhar, porque a gente sempre conversou muito sobre isso, não é? E eu sempre fui um crítico da medicina mercantilista, do médico que... Trabalha em razão do dinheiro. Do dinheiro. Eu sempre disse isso a ela. E essa é uma discussão histórica. Então ela, na hora de fazer a escolha do posto, porque ela passou no concurso da prefeitura, ela escolheu o posto aqui do bairro. Que maravilha. Aqui da Tiragosto. Olha. Não é? Que é a comunidade. É filha de Fernando Leite. E fez isso, fez por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão. Fez porque entendeu que cresceu aqui, conhece as pessoas daqui, sabe da realidade e sabe que ali ela vai poder exercer a medicina que vai dar a ela muito mais do que uma técnica refinada de medicina. Certo. Vai dar vivência. Lógico. Vai dar experiência de vida. Então, eu acho que isso é que define a gente. A gente tem uma causa. Minha causa na política é o socialismo. Ah, mas o socialismo acabou. O socialismo não existe mais. O socialismo necrosou, roubaram, a União Soviética caiu de podre. Aí eu me reporto aqui ao que dizia Oscar Niemeyer. Enquanto tiver um homem sendo explorado no mundo, haverá o socialismo. Verdade. O que a gente espera que haja é uma sociedade mais justa. Se o nome disso é socialismo, bem, o que a gente quer é uma sociedade justa. Então, eu estou na política por isso. Agora, eu sou frágil, tão frágil, que eu posso conviver, estar próximo de alguém que foi meu adversário ou que é meu adversário político, mas com quem eu tenho uma relação afetiva, pessoal. Quem sou eu? Verdade. Então, isso me incomodou. Certo. Isso me incomodou muito. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Pois não. Porque veja bem o que acontece. Você sabe que o governador Garotinho, né, o ex-governador, o deputado federal, é um político de extrema habilidade, não há como se negar. Sim. Mas ele tem uma forma extremamente bélica de se relacionar com a classe política, com os adversários. Um tempo você foi aliado. Sim. Um período você foi adversário. Sim. E foi um período, como aconteceu também comigo, eu não vou me excluir, não, extremamente difícil. Então a pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: você, em algum momento, se sentiu vítima de uma pessoa que faz política absolutamente com ódio, como um torturador? Você se sentiu vítima dessa tortura psicológica, política? Olha, eu tive o seguinte comportamento em relação ao Garotinho. Nós começamos como aliados, depois fomos adversários e o Garotinho não tem meias medidas. Verdade. Né? Normalmente os seus adversários são inimigos, figadais. Verdade. São inimigos mesmo. Ele não poupa. Não conhece essa palavra. Não conhece essa palavra. Então nós brigamos, chutamos a canela um do outro. Então o que eu fazia? Se chutava a minha canela, eu chutava a canela dele. Se subia na linha da cintura, eu subia também. Perfeito. Se chegava no rosto, eu chegava também. Entendi. Então, eu não me julgo injustiçado porque eu revidei. Entendi. Agora, por exemplo, se você me perguntar hoje, não revidaria mais. Os cabelos brancos chegaram. Chegaram, os cabelos brancos. A família aumentou. Meus filhos têm uma outra compreensão. É lógico. Os filhos acabam tendo um peso muito grande nas suas atitudes. Eu adorava perigo. Certo. Eu gostava de perigo, eu gostava de vida perigosa. Do confronto. Do debate. Eu me lembro na década de 80, nas greves aqui dos trabalhadores rurais,
no campo com a doutora Ana Maria Nascimento, que foi uma pessoa que me inspirou muito pela coragem. A todos nós. A você especialmente, que ela foi muito sua aliada. Muito minha aliada, minha amiga pessoal. Sua amiga, foi minha amiga também. E ela me inspirava com a sua coragem, com a sua voluntariosa, uma mulher voluntariosa, e aquilo eu me atraía profundamente. Depois que os filhos nascem, eu fiquei mais medroso. Não diria medroso, não. Eu fiquei mais cauteloso. Cauteloso, a palavra apropriada. Comigo, se acontecer alguma coisa comigo, vai refletir neles. Então isso é o que você falou, os cabelos vão ficando um pouco mais brancos, a gente vai tomando mais cuidado nas coisas. Então hoje eu não revidaria como eu revidei antes. Né? Então, na verdade, você não se sente em momento nenhum vítima política do garotinho. Não. Porque na medida que, vamos dizer assim, entre tapas e beijos. Isso. Né? Mas ele deu mais tapas do que beijos. E você teve a oportunidade, se teve de dar algum tapa, mas você deu um tapa e levou uns 500, porque pelo menos foi a minha situação. Você está entendendo? Garotinho, minha relação é idêntica à sua. Tapas e beijos. Aí quando a gente ia para tapas e beijos, ele tinha 1000 tapas e eu consegui dar um cascudinho de leve, assim, porque ele estava lá com 999 tapas na frente, entendeu? Aí eu costumo dizer o seguinte, o enfrentamento que eu fiz com o garotinho, né, eu de vez em quando fico procurando, sabe, Fernando? Eu vejo um pé numa rua, digo, esse pé é meu. Entendeu? Sobrou pedaço. Não, sobrou pedaço para tudo quando foi lado. Então, dentro daquela situação, eu falei, olha, eu olho talvez uma mão, eu digo, olha, essa mão é minha. Entendeu? Deixa eu recolher. Cresceu outra no lugar, mas porque realmente a disputa, o embate é tão intenso, como foi comigo, foi com você e com tantos outros companheiros, né, com quem ele fez política e com quem ele na caminhada discordou, e não foram poucos, não é verdade? Porque ele tem um temperamento extremamente duro, difícil, não é? É do jeito que ele quer ou não tem relacionamento. Essa que é a verdade. Sim. Né? Não estou aqui fazendo pré-julgamento e dizendo que garotinho é mau ou é bom. Eu estou dizendo que ele é assim. Não é? E a gente fica analisando esse contexto, porque esse contexto também, Fernando, desse tipo de política que ele faz, de bater como bateu no Cabral, e bateu com força, e todo dia no blog dele, batendo, e não é Cabral, Paulo Melo e Jorge Pisciani e tantos outros adversários, ele não poupa ninguém. Ele bate em todo mundo, e bate de com jeito, e bate de com força. É assim que ele faz. Então, isso trouxe para ele também uma resistência muito grande em determinados setores da sociedade. Garotinho é amado ou garotinho é odiado. Não tem meio termo. Não tem ninguém que diga assim, não, garotinho mais ou menos. Não tem. Não. E ele agora vai sair candidato ao governo do Estado. E é complicado, porque esse cargo majoritário, a rejeição, ela fica muito evidente. Evidente. Então a gente está analisando. Você, Fernando, gostaria que você me respondesse no próximo bloco. Você acha que o garotinho tem alguma chance de disputar essa eleição com candidatos tão poderosos como o Pezão, junto com o Dornelles, o Crivella, o Lindenberg, essa estrutura que é todo mundo contra o garotinho? Você acha que ele tem alguma chance, pelo menos, de ir para o segundo turno? Daqui a pouco você me responde. Rapidamente, vapt-vupt, a gente já está de volta já. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde.
E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Nós estamos voltando aqui com o programa Panorama Político e o terceiro e último bloco, né? E nós estamos, como você que está ligado à televisão agora, vai ficar sabendo, entrevistando essa figura tremendamente bem-sucedida na carreira jornalística, na carreira política, até porque, Fernando, eu quero fazer aqui justiça, né? Você foi o autor da lei que trouxe ao ENF para nosso município, nossa região. Eu posso dizer, até para a região, para o norte do estado. Foi um projeto de lei de sua autoria. Foi. Não é verdade? E é importante que você, telespectador, saiba que o deputado Fernando Leite, ele fez leis importantíssimas, com a proibição da queimada. Estou bem informado, hein, Fernando? Está bem informado. A proibição da queimada também é uma iniciativa do Fernando Leite. Que, na verdade, eu fiquei profundamente frustrado, Paulo César, porque é uma lei que nunca foi cumprida. E eu queria, eu fui a muitos debates sobre queima de cana para poder elaborar a lei, para poder colocá-la em vigência, e eu sempre fazia uma pergunta aos produtores, aos canavieiros. Eu perguntava o seguinte: eu queria que os senhores me dessem uma única vantagem de queimar o canavial. Uma única vantagem. O canavial queimado mata a cobra. E a cobra piada, né? Morde o trabalhador. A cana crua, ela tem mais sacarose. É porque a cana crua ela é um pouquinho mais cara para ser cortada. Mas a qualidade do açúcar, do álcool, da cana crua é muito maior. Fora o dano ambiental terrível que é a queima do canavial. Mas prevaleceu o interesse financeiro. A lucratividade. De sempre, né? É o que rege a sociedade. É o capitalismo, ultracapitalismo. Então, mas agora foi feito um acordo frouxo, na minha opinião, em que a cana será queimada até 2020. Se eles não arrumarem um jeitinho de depois adiarem para mais de 2040. Até né? Quando a gente puder estar aqui, né? Porque do jeito que está, a gente está vendo que a mudança climática é evidente. As pessoas falavam, daqui a 100 anos as geleiras vão derreter. Eles estão derretendo agora. Não tem mais 100 anos. Então você, meu amigo telespectador, que sempre me prestigia com a sua audiência, você está vendo que o nosso programa ele tem esse caráter de ser duro, ser incisivo, muitas vezes até com pessoas que ameaçam nos processar, mas também nós somos guiados por um espírito de justiça. A gente tem que procurar dar valor e explicar o que as pessoas fazem de melhor, de bem para a sociedade. E eu voltando aqui ao assunto da briga entre tapas e beijos, eu gostaria de perguntar a você, Fernando, o seguinte: o garotinho, fiz a pergunta no bloco anterior, no seu modo de entender, você é um analista político que eu profundamente respeito, você acha que ele tem chance, com toda a animosidade que ele tem em determinados setores da sociedade, principalmente na capital, de disputar essa eleição com Pezão, ou com Crivella, ou com Lindenberg, ou a situação dele é difícil, ele não vai nem para o segundo turno? Paulo César, o garotinho é público e notório que é hoje a maior rejeição política do Rio de Janeiro. Disparado. A maior Você tem mais ou menos uma noção de
do percentual? Esse percentual ele oscila um pouco de pesquisa para pesquisa, mas ele já bateu a casa dos 50%. Nossa, o que é isso? Que é uma coisa impressionante. Né? Então, esse é um dado sobre o qual a pesquisa, a análise tem que se fundamentar. Primeiro. Segundo, aquilo que você disse, o arco de aliança do garotinho é extremamente frágil. Perfeito. O que vai sacrificá-lo muito na terceira fase da campanha, que é a fase do horário dos partidos na televisão. Certo. O tempo de televisão dele será mínimo, porque o arco de alianças dele é muito pequeno. Ele hoje tem uma dificuldade enorme de fazer aliança eleitoral por causa das questões passadas, né? Por causa da relação com o Brizola, por causa da relação com a Benedita, por causa da relação com o PT, por causa do, enfim, com o PSD, histórico, com a Raiz, com o corolário, né? Verdade. Então, na verdade, isso foi dito a mim por ele. A campanha eleitoral ela se divide em 3 etapas. A pré-campanha, que surpreendentemente ele ganhou, porque ele terminou em primeiro lugar. Os números estão lá, as pesquisas estão dizendo. Mas esse é o momento em que o número da pesquisa menos interessa. Perfeito. Né? Porque ele está associado muito à exposição da pessoa na mídia. Enquanto o garotinho tinha esse percentual, por exemplo, o principal oponente dele, que era o vice-governador Pezão, era conhecido por 56% das pessoas entrevistadas. O garotinho por 92% das pessoas entrevistadas. Então isso tem um peso na hora da definição. Agora vem a segunda etapa da campanha, que é a campanha de rua, que é o ato de pedir voto, e depois a campanha na televisão. Eu não sou especialista, mas eu acho que uma candidatura, para mim, está no segundo turno, que é a candidatura do governador Pezão, porque é a candidatura do governo. São é a candidatura da máquina. Partidos políticos, né? São 20 e poucos partidos políticos. Aliados em torno do aliados com tempo de televisão, com capilaridade na campanha, com visibilidade e com ele no exercício do comando do Estado do Rio de Janeiro, na função de governador. E fazendo um trabalho de um gestor que abandonou o gabinete e foi inspecionar a obra. Está na rua. Eu acho que ele está no segundo turno. Certo. Ele. Agora, quem vai para o segundo turno com ele? A minha dúvida está entre o Crivella e o Garotinho. Certo. Eu acho que a candidatura do Lindbergh tende a murchar. Certo. Eu acho que ela teve o seu momento, mas o Lindbergh repetiu exaustivamente na sua campanha de candidato ao Senado que o candidato dele seria o Pezão. Isso vai ser usado na hora própria, na televisão, na campanha eleitoral. E ficaram, então, o Garotinho e o Crivella. Aí a minha dúvida é a seguinte: o Garotinho tem um limitador que é da sua rejeição. Perfeito. E o Crivella tem um limitador que é a sua questão religiosa. Perfeito. Que tem uma particularidade no espectro do evangelismo. Do evangelismo não é essa a expressão. Do segmento evangélico. Certo. A Igreja Universal, ela tem uma espécie de nicho próprio. E ele não é especialista, hein? Quanto mais se fosse. Não sou mesmo. Quem conhece isso tudo é Paulo César Martins. Tá certo. Tem um nicho próprio, tem um comportamento exclusivista. Não se percebe a Igreja Universal, né? Com a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana e assim por diante. Embora o Crivella tenha essa imagem, ele cultua essa imagem, mas atrás dele tem o peso do Edir Macedo. Mas é o peso para ajudar a fundar a candidatura dele ou para ajudar a tornar a candidatura dele mais forte? Eu acho que limita, enfraquece, né? A candidatura dele. Quer dizer, o Garotinho... Aí eu arriscaria dizer que, com tudo isso, eu acho que pode ser
o Crivella do segundo turno. O Crivella, o Garotinho pode não conseguir chegar ao segundo Agora, turno. Eu analiso, Fernando, entendeu? Com alguma discordância, eu acho até que da forma como o Garotinho faz a sua campanha, é uma forma realmente diferente, são 26 horas por dia, ele não faz outra coisa. Eu não sei nem como é que ele conseguiu ter tanto filho, né? Porque ele só pensa em política, né? É uma brincadeira, lógico. Eu tenho um profundo respeito pelo governador Garotinho na sua forma pessoal, né? Com o deputado e a sua esposa Rosinha, mas acho bonita a sua família é uma família muito bonita, mas ele não pensa em outra coisa. Ele não gosta de corrida de cavalo, ele não... A grande paixão dele é a política. É política. Só fala nisso... Ele se encontrou ali. E aí eu penso o seguinte, diante desse esforço hercúleo que ele faz e fez para conseguir organizar o PR no estado do Rio de Janeiro, eu acredito que ele vai conseguir chegar no segundo turno, Fernando. Essa é a minha avaliação. Só acho o seguinte, no segundo turno, com toda sinceridade, em face de todas as restrições que o nome dele envolve, né, por rejeições, por falta de habilidade para fazer alianças, ele não vai conseguir vencer o outro candidato, seja ele quem for. Seriam todos contra um. Todos vão se juntar, vai se juntar o Pezão, vai se juntar o Crivella, vai se juntar o Lindenberg, vai se juntar o Lula, vai se juntar a Dilma, enfim, todos vão se juntar contra Garotinho. Se eu estiver, eu vou chegar à conclusão, primeiro, que eu não entendo nada de política. Segundo, que o Garotinho é um político que realmente é um alienígena, ele veio de outro planeta. Porque com toda essa resistência na rejeição que atinge a marca de 50% até, muitas vezes, 60%, como é que ele conseguirá chegar a ser governador do nosso estado? Olha, ele tem uma grande virtude, não é? Que é o de não ser coadjuvante. O Garotinho não é coadjuvante. Verdade. Nunca. Ele conseguiu um fato extraordinário, que foi chegar no Congresso Nacional, com mais de 500 deputados do Brasil inteiro, e ocupar um lugar no alto clero. Verdade. Ou o DIAP, os organismos que medem o desempenho dos deputados, citavam lá o Garotinho. De uma forma ou de outra, ele se colocou lá entre os 500. Bateu boca com o Caiado, se ganhou ou se perdeu, isso é avaliação de quem viu, mas o fato é que ele se colocou lá. A minha questão, a minha análise se fundamenta na questão da dificuldade que ele terá de acesso ao eleitor. Entendo. No tempo de televisão, na campanha propriamente dita, quando o Crivella, nesse aspecto, tem, e isso tanto o Edir pode tirar do voto, mas tem uma estrutura de um canal de televisão, hoje o segundo colocado em rede aberta, que é a Record. Verdade. Então, eu acho que o segundo turno terá a candidatura do governador Pezão e provavelmente ficará entre o Crivella e o Garotinho com um favoritismo do Crivella. Fernando, a gente não pode fazer um programa, participar de um programa, entrevistar essa personalidade e a gente não falar mal de ninguém. Esse é o esporte predileto. Né? Então, claro. Deixa eu falar aqui mal, um pouquinho do Pezão. Eu vou falar mal do Pezão e também vou dizer que o Pezão é extremamente habilidoso, porque naquele episódio dos guardanapos na França, com o Cabral, com o secretário de saúde e os empreiteiros e tudo mais, aquela festança, né, que todo o Brasil conhece, viu pelos meios de comunicação, eu soube que o Pezão ficou no hotel. Ele não quis participar daquela festa regada a uísque escocês, caviar, mas, de alguma forma, ele tem um vínculo que ele não pode desassociar de ser o candidato de Cabral. Sim. Ele é o candidato de Cabral? É o candidato Cabral.
ele tem com o Sérgio Cabral uma relação muito próxima. Eu acho que ele não vai negar essa relação durante a campanha eleitoral, ainda que isso seja usado no sentido de prejudicá-lo. Né? Não acredito que ele abra mão de reafirmar o seu apoio, não a candidatura do Sérgio, porque o Sérgio não é candidato, mas da sua ligação pessoal e política com o ex-governador Sérgio Cabral, que é, na verdade, Paulo César, eu acho que terá que ser julgado um pouco mais na frente. Agora, o julgamento do Cabral é um julgamento ruim, porque está muito associado a essas questões. Foi a das questão manifestações, das manifestações, Verdade. daquilo que o garotinho, com muita habilidade, deu uma dimensão nacional. É verdade. Mas eu acho que o maior julgamento do Cabral será daqui a 3, 4, 5 anos, com a nova realidade do Estado do Rio de Janeiro, nos seus aspectos econômico, financeiro, turístico, de segurança. Eu, por exemplo, com todos os problemas, e não são poucos, e nem poderiam ser poucos, porque o desafio é um desafio gigantesco, eu acho que finalmente o Estado do Rio de Janeiro teve uma política de Estado de segurança pública. Resolveu? Não resolveu, porque não se resolve assim. Vai resolver? Acho difícil, mas vai minimizar muito e vai recolocar o Rio num estágio muito melhor do que já esteve. Foi bom se tocar nesse assunto, porque eu queria conversar exatamente sobre as UPPs com você. O telespectador está percebendo que a UPP está lá colocada no morro, o morro está pacificado, mas me parece que isso é todo um projeto de marketing. Estou dizendo a você com toda sinceridade. Não poderia ser diferente. Eles vão lá em cima do morro, montam uma estrutura e colocam lá policiais. Os policiais, na verdade, são reféns do crime com o passar dos dias. Nós estamos vendo aí, cada dia que passa, uma quantidade maior de policiais sendo mortos nessas lutas que são travadas nos morros do Rio de Janeiro. E o que eu percebi, Fernando, nós estamos terminando o programa, mas é importante que a população, que o telespectador, saiba a sua opinião sobre isso. Fugiram todo mundo dos morros. O Morro do Alemão foi aquela multidão de gente fugindo. Fugiram para onde? Fugiram para o interior do estado, onde não está havendo segurança mais em Rio das Ostras, não está havendo mais segurança em Macaé e outras cidades, nós não vemos mais seguranças. Essa política da UPP não está fracassada, não acabou? Acho que não. Acho que a política da UPP ela tem uma virtude tática, mas é preciso entender quem a UPP está combatendo, que é o narcotráfico. E quem é o narcotráfico? É uma atividade criminosa altamente lucrativa. Rende mais dinheiro o narcotráfico do que a indústria automobilística, por exemplo. Então não vamos conseguir eliminar uma atividade criminosa tão lucrativa como essa de uma hora para outra. Eu acho que a tática, o plano da UPP é correto. Agora, há ajustes que devem ser feitos, como de pessoal, de equipamento, de munição, de arma, de atuação, mas acho que a ocupação do espaço geográfico que era do narcotraficante não pode ficar na mão dele, tem que ficar na mão do Estado. É uma pena que o tempo esteja tão pequeno. É verdade. Que pena, né? Dá uma do jogo aqui agora. Porque nós estamos acabando o programa, e foi muito bom ter essa conversa aberta, franca, com o nosso querido jornalista político, Fernando Leite. Fernando, muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Eu que agradeço. E gostaria de conceder a você um tempo para suas despedidas aí dos nossos telespectadores. Paulo César, muito obrigado pela sua vinda aqui na minha casa, obrigado ao Dedé, que nos assessorou tecnicamente aqui. É global. Dirigiu o programa com competência. Verdade. É um prazer. Eu, na verdade, estou dando essa entrevista a você e ela marca, para mim, ela tem um significado simbólico muito grande, que é uma espécie de retorno meu
à mídia, eu fui convidado algumas vezes para falar sobre internet, sobre blogs, e me recusei todas as vezes que fui chamado. Mas não resisti ao convite seu para a gente conversar sobre, ter essa conversa aberta, franca, para que as pessoas pudessem nos ouvir, né? Porque tem muita gente que nos ouve e de alguma maneira balizam as suas atitudes por aquilo que a gente fala. Então, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui na minha casa. A honra foi minha. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você pela sua audiência. Obrigado mesmo, do fundo do coração, por tudo aquilo que vocês vêm fazendo para que o nosso programa dê certo. E a gente vai voltar na semana que vem com o Panorama Político, né, falando das coisas que acontecem na nossa cidade e na nossa região. Obrigado.